Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridas desse canal. Hoje o vídeo tá daquele jeito que a gente gosta, ó o cheiro, ó. Ó o cheiro exalando, puro creme do sebo, olha. Tô até sentindo, ó. Ó, o ambiente tá até pesado com o cheiro do enxofre. Vamos falar de famosos, minha gente, que quando eram pobrinhos, tinham suas mulheres, mas ficaram ricos, trocaram suas mulheres por outras. Bom, eu já citei vários casos em um vídeo um tempo atrás, esse vídeo é totalmente novo, eu espero demais que você goste, deixe já o seu joinha porque isso ajuda demais o canal, e você já sabe, apareceu a função hypar, não perde tempo, hypa porque ajuda muito o canal. Você já sabe, né, meu amigo? Depois da vinheta eu te conto tudo. Bom, minha gente, eu já falei em um vídeo antigo aqui de vários casos, como por exemplo, o Zé Botinha, Patinho Roco, Zezé de Camargo. O Zezé, quando era pobrinho, era casado com Zilu, ficou com ela até boa parte do sucesso, mas depois que já estava rico, não precisava dela pra mais nada, meteu o pé na bunda dela e ficou com quem? Gracielão Gengiva de Cavalo, né? Teve também o caso do Wesley Safadão, que antes de ser rico e famoso, teve um relacionamento ainda menino com Milady Mihaly. Teve um filho com ela, mas depois que o sucesso subiu pra cabeça, já estava em carreira solo, ele ó, meteu a guampa na Milady pra ficar com tia não, sua amante também. Tem vários outros casos, o Belo, por exemplo, era casado com Viviane Araújo. Quando ele ficou preso, a Viviane que ia lá agachar lá pros carcereiros, mostrar até o útero dela pra poder entrar lá pra visitar o Ceboso. Trocou ela por Gracianão, depois ó, foi chifrado. São inúmeros casos desses cebosos, mas hoje eu trouxe novos casos, gente, de novos famosos que fizeram a mesma coisa. Ficaram ricos, sucesso entrou, dinheiro entrou, meteram o pé na bunda da pobrezinha das mulheres deles, velho. Mas ó, tô pra falar pra vocês que tudo isso foi um grande livramento pra essas mulheres. E o primeiro caso de hoje é do cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus. Bom, tá todo mundo meio triste, né? Que o Jorge e Mateus, uma das principais duplas sertanejas do Brasil, anunciaram que vão fazer uma turnê e depois vai meio que acabar a dupla. Diz que vão dar um tempo, mas a gente sabe que esse tempo nunca mais volta, não é verdade? O Jorge, minha gente, sempre me pareceu um cara muito centrado, muito sério. Mas não é que eu descobri que não é nada disso, minha gente. É totalmente diferente, ele tem traços do sebo na sua alma, minha gente. Vou contar pra vocês uma história muito curiosa sobre ele. Bom, o Jorge foi casado com Ina Freitas durante muitos e muitos anos. A Ina conheceu ele ainda quando ele estava engatinhando na carreira e dizem que ela foi uma das investidoras na carreira. Ajudou não só com dinheiro, mas com incentivo para que a dupla brilhasse e um dia desse certo. Os dois tiveram um filhinho, o Davi, e ficaram casados por muitos anos. Porém, no ano de 2018, a Ina descobriu que ela estava sendo corna chifruda. E ela foi conversar com o Jorge. Oi Jorge, meu amor, fiz tudo por você e eu tô sendo gaiuda, tem a floresta amazônica inteira na minha cabeça, homem, por que você fez isso comigo? E ele simplesmente disse, vamos separar então? Vamos separar, né? Você não quer ser corna, não quer ser chifruda, a gente separa e tá tudo certo, não é verdade? E aí, minha gente, acabaram se separando. Mas o que Ina não sabia é que ele já estava com outra sirigaita. E essa sirigaita era muito mais próxima dela do que ela imaginava. Bom, minha gente, no ano de 2020, o Jorge assumiu seu relacionamento com Raquel Boscati. É Boscati, tá, gente? Não é outra palavrinha, o sobrenome dela é Boscati, Raquel Boscati. Mas olha que estranho. A Raquel era amiga de Ina de infância. E as duas, inclusive, tinham um tratamento ali de irmãs, uma com as outras, sabe? Uma vivia chamando a outra de irmãzinha, tiravam fotos juntas, era todos almoços juntas, viagens. Mas olha o que é mais perigoso dessa história toda. A Raquel foi madrinha do casamento do Jorge com a Ina. E o pior, ela se casou com Pedro, que é irmão da Ina, que era cunhado do Jorge. Mas num belo dia, quando ele separou, ela separou do marido também, pimba! Os dois resolveram ficar juntos. Se casaram numa cerimônia intimista. Não foi ninguém, apenas 4 convidados, entre eles o juiz de paz e as testemunhas. Olha que história cabulosa. E o Jorge, de uma outra forma, né? Quando eu
ele se aproximou de mim e nós nos tornamos amigos, e eu comecei a conhecer o Jorge Alves Barcelos, né? O Jorge que está comigo dentro de casa, o Jorge amigo. Nós nos apaixonamos. Houve uma resistência da minha parte no início, mas quando eu vi já não dava mais para voltar atrás. E eu me apaixonei mesmo pelo ser humano, que é o Jorge, que é assim, amor, simplicidade. Ele é o homem mais puro que eu já conheci na minha vida, assim. Então isso me fez apaixonar por ele, e foi quando eu vi que ele era tudo que eu acho que eu desejava, mas que eu jamais imaginava Fabulosa. ser. Na época, o Pedro, ex-marido da Raquel, disse a seguinte frase no Instagram: "Ela tentou engravidar de mim de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Depois, ela saiu com a torcida do Flamengo todinha. Mas foi com o príncipe do Egito, o Jorge, que ela resolveu ficar." Lembrando que o Jorge era o seu ex-cunhado e marido de sua melhor amiga. Bom, minha gente, o Jorge com a Boscati estão casados até hoje. Vocês sabiam dessa história? Só eu que não tava sabendo disso. E olha que eu penso que eu sei de tudo desses famosos e não sabia dessa história. Que história, hein, minha gente? Que gente cebosa, hein? Você não pode confiar em mais ninguém. Cuidado com que a senhora que eu falando que é minha irmãzinha, que pode ficar aqui em casa, pode brincar com meu marido. Cuidado, cuidado que essas mulheres são, ó, cobra peçonhenta. Toma cuidado, viu? Minha gente, vocês conhecem a dupla Marlon e Michael? Já fizeram sucessão no passado, hoje estão meio decadentes, né? Meio no ostracismo, né? Será que é castigo? O Marlon foi casado com Letícia por 15 anos. Letícia também foi uma das grandes incentivadoras da carreira do Marlon, inclusive ela trabalhou no escritório dele e ajudou a fechar diversos negócios. Mas, minha gente, o Marlon disse que acabou se apaixonando por outra mulher quando ainda estava casado com Letícia. Se apaixonou por Maria Clara. Chupa essa manga! A Maria Clara também era a melhor amiga da Letícia. Frequentava a casa dela, saíam de rolezinha junto, minha gente. Era um negócio assim que as duas pareciam que eram da mesma família. E Maria Clara foi lá, seduziu o Alecrinzinho Dourado, né? Seduziu nada, a gente sabe que os dois é ceboso do mesmo jeito, tanto o homem quanto a mulher, né? Quem é a vítima da história é a mulher do cara, né? A Letícia. A gente tem, desde que a gente se separou, tentado resolver da forma mais amigável possível. Ele disse que eu não, se ele quisesse, eu não tinha direito a nada, que eu não tinha nada assinado, que eu não tinha prova, que eu tinha direito só às dívidas e a metade do carro, que é o único bem que a gente tem. E quanto ao resto, né, ele pegou algum dinheiro emprestado nesses anos com a minha mãe, comigo. Eu mandei uma proposta assim, o máximo que eu pude tirar, eu tirei. Tirei a minha parte, a parte que ele deve pra mim. Deixei somente a parte que ele deve pra minha mãe. O que é meu, eu abri mão. Nessa última proposta que eu mandei pra ele, eu abri mão do que ele deve pra mim. Mas eu não vou abrir mão do que ele deve pra minha mãe. Eu acredito mesmo, do fundo do meu coração, que dentro do Marlon ainda tem um homem de palavra. Obrigada, um beijo. Mas olha, minha gente, que situação chata, que situação inconveniente, que situação cebosa, né? O Marlon já tá com a Maria Clara faz um tempo, mas esses dias ele deu uma declaração dizendo que ainda amava a Letícia. Você amava, por que largou da mulher pra pegar amante, seu ceboso? Não dá pra entender isso, não. Castigo divino, que a dupla não faz mais sucesso. Nunca mais vi um sucesso, um hit deles. Vocês ouviram alguma coisa? Eu não ouvi. Gente cebosa, eu, hein? E a gente, vocês conhecem o cantor sertanejo Diego Barros? Mas e se eu disser que é o cantor da dupla Henrique e Diego, do hit Suíte 14? Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua. Agora vocês vão se recordar, não é não? Bom, minha gente, o Diego caiu numa cilada, mas numa cilada gigantesca, e eu adorei. A história dele tinha tudo pra dar errado, mas deu muito mais errado do que ele imaginava. Ele foi casado com Anaí Bernardes durante anos. Uma mulher que estava ali do seu lado. Inclusive, antes da dupla explodir, ela vivia fazendo divulgações em suas redes sociais. Ela tinha um afinco ali pra fazer a carreira do marido dar certo, né, minha gente? Mas aí, quando o hit Suíte 14 fez sucesso, ele começou a ganhar uma grana, minha gente. Falou, eu já enjoei da minha mulher. Quero pegar a sirigaita na rua, tô cansado, quero carninha nova. Carninha macia, tô louco pra experimentar coisa diferente. E esqueceu da mulher dele, esse ceboso, né? Só que, minha gente, ele literalmente começou a pular a cerca.
começou a sair com a vizinha. A mulher dele descobriu e os dois terminaram o relacionamento. E ele ficou de caso com a vizinha, e era a vizinha do lado, minha gente, no mesmo condomínio que ele morava lá em Campo Grande. Só que ele acabou descobrindo que essa mulher com quem ele estava tendo um caso, minha gente, era esposa de um grande traficante de Campo Grande. Dizem que é o cara o maior de lá, sabe? Que pertence inclusive ao PCC. Olha só o tamanho da encrenca que ele se enfiou. Na época, Léo Dias descobriu tudo e divulgou a notícia. Meu amor, tem um cantor, meu amor, um cantor tá saindo com sua amante, mas o marido dela é traficante, perigosíssimo. Léo Dias anunciou. Quando ele descobriu o que o Léo Dias falou, minha gente, o homem chegou a perder a cor na casa dele. Disse que na hora ligou pro Léo Dias e falou: Léo Dias, pelo amor de Deus, Léo Dias, não divulga a foto dela. Eu não sabia que o marido dela era do tráfico. Meu Deus do céu, ele vai me matar, Léo Dias, eu vou virar espetinho, Léo Dias. E aí o Léo Dias disse que ficou com dó dele e não divulgou a imagem da moça. Eu acredito que eu, mais que ninguém, fui pego de surpresa com essa notícia que você anunciou aí nos últimos dias e fiquei muito triste, né? Pois um relacionamento de tanto tempo, foram quase 11 anos aí, fomos muito felizes e nesse fruto dos 11 anos de relacionamento, estando casado, surgiu a nossa filha, que é o nosso maior patrimônio, nosso maior bem, e poder estar envolvido em polêmica desse porte, desse tamanho, é uma coisa que não me agradou nem um pouquinho e não agradou a minha família também. Nos expuseram de uma forma muito, às vezes, eu acredito que seja até um pouco agressiva, porque nós somos pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, pessoas que sempre lutou pelas nossas vidas e pelos nossos sonhos e ideais, e nunca, te garanto que nunca me envolvi ou mexi com coisas erradas, e tá ligado a um fato desse foi muito surpreso, foi surpreendente, na verdade, até para mim. Na época ele se mudou de casa, minha gente, excluiu até as redes sociais com medo do cara ir atrás dele, né? Mas agora, tempo depois, ele foi pedir pra sua mulher pra Anaí voltar com ele, porque disse que ele descobriu que ainda era apaixonado por ela. E ela respondeu um sonoro, ó, não pra ele. Falou: vai atrás da Kenga, mulher do traficante, ceboso, nojento, ó. Parabéns pra essa mulher, porque não adianta voltar em relacionamento falido. Deu errado uma vez, vai dar errado sempre. A pessoa traiu uma vez, vai trair sempre. Não adianta. Tem gente que perdoa o alecrim dourado, fala: mas vai ser diferente. Agora não é diferente coisa nenhuma. Quem senta fora da bacia uma vez, vai sentar 10, minha gente. Aprende com a vida. Esse aí acho que aprendeu uma lição, não é verdade? E agora eu vou falar de uma situação ao contrário. Vou falar de um cara que foi ator da Globo. Teve sua certa relevância ali por um período, ganhou uma graninha e tinha sua mulher ao seu lado. Porém, sua carreira entrou em declínio. Ele perdeu trabalhos. E o que a mulher dele fez? Ó, deu linha na pipa, porque falou que não ia ficar com um homem pobre. Tô falando do ator Nando Cunha. Ele fez diversas novelas ali na Globo, entre os anos 90 e o início dos anos 2000. Só que depois ele disse que a oferta por novelas diminuiu e a carreira dele começou a entrar em declínio. Foi aí que a sua esposa Flávia Câmara chegou nele um dia e falou: homem, você não traz mais dinheiro pra dentro de casa, eu não tenho mais luxo, não quero viver como pobrinha, tô dando linha na pipa. E ele ficou todo deprimido, minha gente. Pra você ver que não é só homem que é ceboso, não. Tem muita mulher cebosa também. Olha o depoimento dele, coitadinho. E aí, gente, tava sumido por aqui. Enfim, tava meio mal, meio pra baixo, vivendo tristeza profunda por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que tava comigo, ela cansou. Enfim, tudo direito, cansou. Só que era um relacionamento onde eu apostava tudo. Era um relacionamento preto, onde a gente se identificava muito com os traumas. Enfim, eu sou um homem preto de 58 anos, não sou o padrão de beleza. Então eu fico muito com o pé atrás. Assim, eu nunca sei se a pessoa está comigo porque está com o Fernando, ou se quer ficar com o Nando Cunha, ator conhecido.
Eu não sou o padrão de beleza, enfim, já não sou novinho. Então, assim, foi muito difícil pra mim isso, assim, porque foi uma pessoa que eu ajudei muito, não tô aqui querendo jogar na cara, mas... E largou minha mão num momento muito ruim, assim, eu tava desde fevereiro sem trabalho, sem dinheiro e vivendo um momento muito ruim, assim, de depressão. E nesse momento, mesmo assim, eu ajudei muito, mexi os pauzinhos para que ela pudesse ter o trabalho dos sonhos dela. E aí tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas é muito fácil largar a mão de uma pessoa quando ela tá assim, frágil, vulnerável, né, falida. Minha gente, agora vamos falar do cantor Leonardo. O Leonardo, antes dos 20 anos, estava batalhando ali pela fama, tentando um dia ser um cantor de sucesso. Estava trabalhando ali na roça, colhendo tomate, mas ao mesmo tempo fazia diversos shows porque ele sabia que um dia ele e seu irmão Leandro seriam famosos. Nessa época, ele conheceu uma professora e se apaixonou por ela. Leonardo casou com Maria Aparecida no ano de 1986. Em 87 nasce o seu primeiro filho, o Pedro Leonardo. Porém, em 88, a sua carreira começou a despontar e ele começou a fazer muito sucesso. E aí ele chegou para a mulher dele e falou: ó, Maria, não é por nada não, mas agora eu tô fazendo sucesso, tem muito show, não tem como ficar carregando mulher para baixo para cima não. Eu quero ser solteiro. Eu preciso agora ser solteiro, sabe? Preciso viver essa fama, sabe? Essa carreira brilhante. Vamos separar, né? Diz que a mulher sofreu que nem cachorro vira-lata de rua, minha gente, sabe? Largou dele, a mulher ficou toda tristonha, coitadinho. Mas aí, anos se passaram, Leonardo saiu com o Brasil inteiro e em 1994, ele já com mais de 30 anos, conheceu a jovem Poliana Rocha, que na época tinha apenas 18. Os dois se casaram, nasce Zé Felipe, o filho deles. Mas, minha gente, durante esse casamento de Leonardo com Poliana Rocha, tiveram altos e baixos, inclusive nasceram outros vários filhos. Leonardo pulou a cerca com a Poliana, teve a Monique, teve o Matheus Vargas, teve o cigarrinho solto João Guilherme, e a Poliana tá ali, ó, firme e forte resistindo. Mas também, minha gente, dá uma vida de princesa, de rainha pra ela, né? Toda bonitona, toda plastificada, reformada, acho que ela pensa: eu separo dele e fico pobre ou fico com ele aguentando o chifre e fico rico? Tem mulher que gosta, né, minha gente? Tem mulher que não se importa de ser chifruda, né? Desde que tenha tudo dentro de casa. Não sei. Você me dentro de uma igreja, acredita? Mentira! Muita gente pergunta assim, você... Sou religioso. É, você conheceu o Léo em show? Eu falei, não, nunca tinha ido no show. Minha mãe nunca... É bom pra limpar a goela. Minha mãe nunca tinha deixado eu ir num show. E aí, Leonardo foi padrinho de casamento, de uma prima minha que casou com um goiano. E aí, ele foi no casamento com uma... Eu lembro que a menina que tava com ele, gente, uma morena tão linda, né, amor? Não sei, eu não lembro dela, não. Linda. E eu fui no casamento, assim, eu tava na rua jogando queimada. E aí minha mãe falou assim, hoje você vai num casamento. Eu falei assim, não quero ir no casamento. Ela falou assim, eu vou te levar pra você ir no salão, fazer uma maquiagem, fazer um cabelo e ir no casamento. Na hora que eu cheguei no casamento, esse daqui ficou de butuca em mim. Ele, o Leandro... Mas não foi na igreja que eu te vi, não. Na igreja você já me viu, não? Não, eu te vi, foi na festa pós-casamento. Ah, então. Lá na igreja eu tava com vergonha, né? Assim, que aquela mulher daqui tava do meu lado. E eu, naniquinha, eu falei, eu vou nem olhar pra cima aqui, né? Mas aí o povo falou que ela era muito bonita, mas eu não lembro dela, não. Ela era linda. E o Leandro, tá só então, bagaço, o Leandro ficou de butuca. Já tá isso aqui ranchão, e aí, velho, de caindo butuca, de butuca, de butuca. Só que eu nem... Tipo assim, aí quando nós fomos pra festa, chegou na festa, todo mundo em cima deles, Leandro, Leonardo, tal. E aí eu não fui, tipo assim, eu não cheguei, mas é porque eu não... Porque você era novinha demais, velho. Eu era novinha, tava noutra, assim. Outra vibe, né? Aí no Não, final... ela tinha 15, então eu tinha 25. 10 anos de diferença. Não, 10? 13. 13 anos de diferença. 14. É fácil, você tinha 17, então eu tinha 30. Mas com carinha de 22, né? Tá Aí, no pegando, final né? da festa, ele chegou e falou assim,
Uai, você não foi a única que da festa que não veio me pedir um autógrafo? Você não... Não, eu fiquei contando piada, ela começou a beirar, né? Me beirar, menina, nem cheguei Já, perto assim, eu de laço você. ela, quer ver? Ô, dó. Sabe aqueles calango Sonho que tem aquela dele. língua É comprida? por isso branca? que você apaixonou, que ela nem Não, tinha pra sabe por você. quê? Pô, minha gente, apesar de tudo, não consigo ter ranço do Leonardo. Eu gosto do Leonardo, sabe? O Leonardo é um cara muito gente boa. Tomara que tenha aprendido com os erros do passado. Que agora ele tá ficando velho, né? Tá mais sossegado, mais quietinho, mas não sei. Também tem uma cara de safado esse homem, que eu não sei se melhorou, não. Esse vídeo serviu pra mostrar que muita gente não tem amor pelo próximo. Não tem amor pelas pessoas que te ajudaram a construir sua carreira. Tem amor apenas pelo dinheiro, pelo prestígio, pelo sucesso e pelo seu Braulio. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas eu prometo que amanhã eu estou de volta. Meu beijo grande pra todo mundo, que Jesus abençoe a tua casa, a tua família e tchau, né, gente?